Olá, mais um dia da nossa jornada Novo Testamento em 90 dias. Hoje nós estamos terminando o livro de Lucas e vamos ler o capítulo 24, versículo 36 ao 43, que diz assim: Jesus apareceu no meio deles. Deles quem? Os discípulos, e lhes disse que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem que eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Qual é o contexto aqui? O Mestre Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, ele tinha sido maltratado, tinha sido morto na cruz. E os seus seguidores aqui estavam com medos. João diz que eles estavam com as portas trancadas. Isso é muito comum para o ser humano. Como nós agimos quando nós estamos com medo? Quando nós estamos assustados, decepcionados, magoados? A nossa tendência é se trancar e se proteger. A gente cria uma armadura para não se machucar mais. A gente tranca os nossos sentimentos dentro da gente e a gente constrói uma muralha para parecer que a gente é forte e não deixar ninguém entrar. E os discípulos estão aqui, trancados com medo das autoridades judaicas. Eles tinham conseguido fazer com que Jesus fosse morto. Então, eles também estavam com medo de morrer como Jesus. Eles ficaram assustados e eles se dispersaram e se trancaram. E Jesus tinha avisado que isso ia acontecer. No livro de Mateus, que também conta o final, os últimos acontecimentos que levaram Jesus à morte, no capítulo 26 de Mateus, versículo 31, diz assim: Jesus dizendo assim para eles, Jesus avisando eles: esta noite todos vocês vão ficar escandalizados comigo. Por quê? Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas ou ficarão perdidas. Na verdade, ele está fazendo menção ao profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, que diz isso: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Que é exatamente isso que Jesus falou que iria acontecer. E os discípulos realmente deixaram Jesus e fugiram. E agora Jesus está ressuscitado e aparece no meio deles. Eles estão dentro de um lugar fechado e Jesus atravessa a parede. Era um corpo, não era um espírito como eles estavam imaginando. Do jeito que Jesus apareceu, Jesus também desapareceu. Era o corpo glorificado. Nós não sabemos como é esse corpo. A única coisa que a gente sabe é que não tem as mesmas propriedades de um corpo, mas é um corpo. Inclusive, cumprindo a profecia de que o corpo de Jesus não veria corrupção. Está lá no livro de Salmo. E os discípulos, eles tomam um susto enorme, porque eles nunca viram isso. Eles acharam que estavam vendo um fantasma, né? um espírito. Mas Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa real. Ele diz assim: vejam as minhas mãos, os meus pés, que eu sou o mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Vejam minhas mãos, vejam meus pés, para eles verem que estava todo ferido. Era Jesus mesmo. O mestre estava ali. Ele foi verdadeiro em tudo que ele falou. Aí, quando ele pede para os discípulos olharem e tocarem em suas mãos e seus pés, Jesus nos revela um dos mistérios mais consoladores e profundos da eternidade. O nosso Deus é um Deus ferido.
Toda vez que você olha para Cristo, você contempla um Deus que tem marcas no corpo por você. E por que Jesus preservou todas as suas cicatrizes? Por que é que ele manteve as marcas das dores e da tortura em seu corpo inteiro? Porque é a sua assinatura de amor. Essas marcas provam de uma vez por todas que Jesus viveu entre nós, como nós, para nos substituir na cruz e sofrer pelos nossos pecados e morrer por nossos pecados, para provar que ele venceu a sepultura. Quando Jesus mostra as suas feridas, ele está dizendo assim para nós: eu venci a morte, mas não apaguei tudo aquilo que eu vivi, toda a história de amor que eu construí, que eu padeci e venci, foi por você. Por suas feridas nós fomos sarados. Eles viram, eles tocaram e até comeram com esse Cristo ressuscitado. Olha só como é o corpo de verdade. Jesus disse assim: vocês têm alguma coisa para comer? E tinha peixe assado e eles comeram juntos. A promessa cumprida estava ali, ó, na frente deles, cara a cara com eles. Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Então, o medo da morte acabou. Por isso que depois nós vemos os discípulos sem medo algum. De repente, o medo deles foi embora. Eles enfrentaram perseguição, enfrentaram mortes, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões. Eles ficaram destemidos. Para quê? Para que o evangelho fosse espalhado e chegasse até nós. Porque eles sabiam que eles seriam como Jesus. Todos os que crerem nele têm vida eterna e vence a morte, porque ele venceu. E é esse evangelho que eu prego aqui. Não é um evangelho que vai me trazer um carro novo, uma casa, um emprego melhor, vai me trazer riquezas. Não. É o evangelho que me tira o medo. É o evangelho que me tira o medo da morte, me tira o medo da doença, do abandono, do futuro, de qualquer outra coisa. É o evangelho que me traz uma segurança eterna, que me mostra que o que eu vivo aqui é só o começo do que eu mais anseio, que é a eternidade face a face com Jesus. Senhor, obrigada porque o Senhor é real. O Senhor ressuscitou e o Senhor carrega eternamente as marcas do seu amor por mim, para que eu pudesse estar contigo. Perdoa-nos, Senhor, porque nós nos trancamos no nosso medo, na nossa incredulidade, nas nossas dúvidas, na nossa autoproteção. E entra, Senhor, nas nossas portas fechadas e nos faz sair de lá com ousadia, com coragem e com toda a esperança em Ti. Amém e amém.